Meus pais me processaram por cortar contato e tentaram me arrastar de volta para o drama deles. A manipulação deles levou a uma batalha judicial. Deixei a irmã do meu amigo grávida, mas ela mentiu sobre isso. Meus pais me deserdaram, mas agora que sabem a verdade, estão implorando para mim. Tá, então é o seguinte, eu preciso desabafar porque minha vida virou um caos total há cerca de 1 ano. Vou começar do início porque, acredite, essa é uma daquelas situações em que você fica tipo, sério, que porra é essa? Eu nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando isso no Reddit, mas acho que é o que acontece quando sua família enlouquece e você fica aí, se perguntando, como isso aconteceu? Meu amigo Dave tem uma irmã chamada Jenny. Ambos estão na minha vida há anos. Não é nada demais, né? Todos nós crescemos na mesma área e saímos juntos de vez em quando. Jenny nunca foi bem como os outros. Não quero parecer cruel, mas ela estava lidando com alguns problemas de saúde mental. Para ser sincero, não era da minha conta e eu não sei dos detalhes. Todo mundo sabia que Jenny estava passando por dificuldades, mas Dave nunca falou muito sobre isso e eu não perguntei. De qualquer forma, Jenny me ligou do nada há 1 ano para dizer que estava grávida. Tudo bem, isso é legal, exceto por um pequeno detalhe. Ela diz que eu sou o pai. Juro, meu cérebro travou na hora. Pensei, espera, o quê? Vou ser bem claro, nunca, jamais, tive qualquer tipo de relação com Jenny, muito menos uma íntima. Então, não conseguia nem entender como ela podia fazer uma acusação tão ridícula contra mim. Eu disse a ela na hora, Jenny, não sei do que você está falando, mas não tem como eu ser o pai. Nunca tivemos nada desse tipo. Mas ela só repetia isso sem parar, como se eu fosse magicamente lembrar de uma noite que nunca aconteceu. Foi estranho, para dizer o mínimo. Eu estava surtando por dentro, mas tentei manter a calma, pensando que talvez fosse algo relacionado aos problemas de saúde mental dela ou algo assim. É aí que as coisas começam a dar errado. Jenny se recusa a fazer um teste de paternidade pré-natal. Ela não se mexia, mesmo eu pensando, se você tem tanta certeza de que é meu filho, por que não faz o teste e prova? Era uma tentativa de me fazer sentir culpado, e eu não estava caindo nessa quando ela dizia coisas como, você precisa estar presente para o seu filho, e você está abandonando a gente antes mesmo do bebê nascer. Então, deixei claro que não assinaria nada se ela não fizesse o teste. Eu não ia me amarrar legalmente a uma criança que não era minha. Fácil, né? Pensei que fosse o fim disso. Eu estava errado. Aí começa o drama familiar. Algumas semanas depois, meus pais descobriram. Meus pais têm essa coisa de valores tradicionais e, no momento em que souberam do problema, surtaram de vez. Eu ainda os amo, mas eles não me ouviam. Eu estava lá tentando falar, mas eles só me xingavam, dizendo que eu era uma vergonha e um irresponsável. Eles não me ouviam quando eu dizia, mãe, pai, essa criança não é minha. Jenny está inventando tudo. Eles não conseguiam aceitar que eu não era o pai do bebê. Depois disso, vieram muitas discussões feias. Para ser sincero, ainda estou chateado com algumas coisas que foram ditas e que eu provavelmente não posso retirar. Mesmo eu dizendo várias vezes que a criança não era minha, meus pais continuavam pressionando para que eu agisse corretamente e fosse pai. Eles não ligavam. Eles já me viam como culpado. Diziam que não conseguiam acreditar que eu abandonaria meu próprio filho e que não me criaram para ser um irresponsável. A situação fica ainda mais bizarra. Eu nem estava no mesmo estado quando Jamie supostamente engravidou. Sim, ela supostamente engravidou enquanto passava um mês inteiro na casa de uma amiga. Quando mencionei isso aos meus pais, eles descartaram. As pessoas cometem erros, disseram. Sim, isso foi mais do que um simples erro. Foi uma acusação séria que poderia arruinar minha vida. Nesse ponto, Jane está com uns 6 meses de gravidez. Toda a família se virou contra mim. Toda ligação, mensagem de texto e jantar em família girava em torno da ideia de que eu precisava crescer e assumir a responsabilidade por essa criança. Eu estava enlouquecendo. Sentia como se estivesse em um pesadelo e, não importava o que eu fizesse ou dissesse, ninguém me levava a sério.
Felizmente, a maioria dos meus amigos me apoiava, mas até alguns deles começaram a duvidar. Tipo, tem certeza, cara? Talvez você não lembre de algo. Meus pais finalmente me deram um ultimato, eles me deserdariam, me expulsariam da vida deles e me deixariam na mão se eu não assumisse a responsabilidade e agisse como pai. Eles estavam falando sério. Mesmo eu achando que era blefe, eles deixaram claro que eu não seria mais bem-vindo na família se não obedecesse. E, de fato, eles me deserdaram quando me recusei a ceder. Isso doeu. Eu estava com raiva, confuso e simplesmente magoado. Eles escolheram acreditar em outra pessoa em vez de mim, mesmo sendo eles que me criaram e deveriam me apoiar. Fui descartado pela minha própria família como se eu não existisse. Foi cruel. Depois que o bebê nasceu, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Minha mãe estava no hospital, agindo como uma avó orgulhosa. Eu só descobri isso depois. Tive que lidar com algumas questões legais para conseguir fazer o teste de paternidade, já que Jane ainda se recusava a fazer. Adivinha o que aconteceu quando os resultados saíram? Não era meu filho. Não havia nenhuma chance de eu ser o pai, e senti uma mistura de alívio e raiva quando segurei o papel com os resultados. Finalmente, eles viriam a verdade. Eles perceberiam que estavam errados e tudo voltaria ao normal. Foi o que pensei quando enviei os resultados para os meus pais. Em vez disso, eles começaram a me bombardear com pedidos de desculpas, ofertas de dinheiro e tentativas de consertar as coisas. Meu pai até me enviou algumas centenas de dólares. O problema é que eu fiquei com o dinheiro. Sim, eu aceitei. Depois de tudo que fizeram comigo, senti que merecia, mas perdoá-los? Não. Deixei claro que não me exporia a essa traição novamente. Se eles estavam dispostos a me deserdar por algo assim, eu entendia. Eu realmente entendia. Enquanto a maioria dos meus amigos me apoiava, outros, junto com minha terapeuta, começaram a dizer coisas como: talvez você devesse dar outra chance a eles. Afinal, são seus pais. Mas como você pode simplesmente perdoar alguém que estava tão disposto a descartar você? Como confiar em alguém que acreditou em uma mentira sobre o próprio filho? Estou preso entre sentir que não fiz nada de errado e me perguntar se devo tentar consertar o relacionamento com minha família. Não consigo me livrar da sensação de que eles me decepcionaram quando eu mais precisei, porque toda vez que penso nisso, lembro como rápido eles me traíram. Você pensaria que as coisas se acalmariam depois do drama com o filho da Jane e meus pais, né? Nem tanto. Minha vida tinha outros planos. Se tinha algo, a situação só piorou. Você pensaria que acabaria comigo provando que não era o pai, mas nossa, eu queria que fosse tão fácil. Resulta que as pessoas farão qualquer coisa para não admitir que cometeram um erro. Então, depois que os resultados do teste de paternidade mostraram que eu não era o pai, pensei, tá, agora meus pais vão perceber que estavam errados e talvez as coisas possam voltar ao normal. Mas, em vez de trazer o alívio que eu esperava, as coisas ficaram muito mais complicadas. Para começar, Jane enlouqueceu de vez. Ela começou a espalhar pela cidade histórias de que eu tinha mexido no teste de alguma forma ou falsificado. Sim, você leu certo. Ela achava que eu tinha convencido um laboratório inteiro a falsificar os resultados para mim. Quer dizer, como eu faria isso? Não sou um gênio que pode manipular testes de DNA. Sou só um cara normal. Mas Jane não estava ouvindo. Ela estava determinada a me pintar como o vilão da história dela. Ela saía por aí dizendo que eu tinha enganado todo mundo para acreditar que não era o pai e que estava abandonando ela e a criança. Não importava que não fizesse sentido. As pessoas começaram a acreditar nos boatos dela. Em cidades pequenas, as notícias correm rápido e, de repente, eu era visto como um canalha por pessoas no supermercado. Eu tinha gente vindo até mim e perguntando por que eu não estava assumindo a responsabilidade pelo meu filho. Isso me deixava furioso. Parecia que ninguém se importava que eu tinha os resultados do teste provando que não era o pai. Eu estava sendo culpado por algo que não tinha nada a ver comigo, enquanto Jane agia como a vítima. Nunca me senti tão impotente.
Ser traído pela sua família é uma coisa, mas quando todos na comunidade acham que você é o vilão, isso é outra coisa. E meus pais? Eles ainda tentavam ser legais, mas dava para ver que também não sabiam como lidar com a situação. Minha mãe continuava ligando e deixando longas mensagens de voz emocionadas sobre como ela queria que a família se reunisse. Ela queria varrer tudo para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido, e nem mencionava o que tinha ocorrido. Ela até me convidou para jantar, como se isso fosse magicamente desfazer todo o mal que causaram. Foi ofensivo, além de constrangedor. Eles achavam que alguns jantares em família e alguns sorrisos forçados consertariam tudo depois do que fizeram comigo. Como se não entendessem o quanto quebraram a confiança. Eles só diziam, vamos seguir em frente. Não havia pedido de desculpas ou reconhecimento de como tinham estragado tudo, e esse era o problema. A confiança não se reconstrói com um abraço e um jantar depois de ser quebrada dessa forma. Reconstruir exige muito trabalho e esforço, e eles nem estavam dispostos a admitir seus erros. A pior parte foi quando meu pai tentou me subornar. Ele simplesmente me mandou um e-mail oferecendo comprar um carro novo se eu voltasse para a família. Tipo, o que eles pensavam? Que poderiam simplesmente comprar meu perdão. Eu nem sabia como responder porque era tão desconectado da realidade. Fiquei olhando para o e-mail por um bom tempo, tentando descobrir se era uma piada cruel. Mas meu pai estava falando sério. Eu não respondi. Não consegui. Como você responde a algo assim de forma adequada? Eles não se importavam em consertar as coisas porque era conveniente para eles. Eles queriam que eu voltasse para a vida deles, e quando achei que jogar dinheiro em mim resolveria tudo, percebi o quanto eles realmente não entendiam o que tinham feito. Mas a pior parte foi descobrir depois que Jenny estava tentando envolver pessoas que eu conhecia na confusão dela. Ela até tentou convencer Samantha, minha ex-namorada, de que eu era essa pessoa horrível que tinha abandonado o próprio filho, depois de anos sem contato. De repente, Sam me mandou uma mensagem dizendo, precisamos conversar. No começo, eu não sabia do que ela estava falando, mas quando ela revelou que Jenny estava tentando reacender um drama antigo ao entrar em contato com ela, quase surtei. Liguei para Jenny e disse para ela parar. Eu não ia deixar que ela envolvesse meus amigos e ex-namoradas na bagunça dela. Já chega das mentiras e dos joguinhos. Mas ela só riu e desligou. Era como falar com uma parede. Nada do que eu dizia chegava até ela porque estava tão envolvida no próprio mundo de fantasia. Nesse ponto, eu estava seriamente considerando contratar um advogado, mesmo não querendo chegar a esse ponto. Eu não tinha outra escolha. Sentia que não tinha ninguém do meu lado enquanto Jenny estava por aí arruinando minha reputação e meus pais apoiavam as ações dela. Sim, eu tinha o apoio dos meus amigos mais próximos, mas até eles não sabiam o quanto as coisas tinham piorado. Em algum momento, eu tinha que tomar uma decisão. Não podia continuar esperando a próxima acusação maluca ou boato surgir. Vivendo em um estado de tensão constante, tomei a decisão de cortar todos os laços, não só com Jenny, mas também com meus pais. Não foi fácil. Na verdade, foi horrível. Mas eu sabia que não podia deixar que continuassem me puxando para baixo. Mandei um longo e-mail para os meus pais detalhando como me sentia traído, como não conseguia confiar neles e como não podia confiar neles no futuro. Não adocei nada. Fui honesto com eles, dizendo que não estava pronto para perdoá-los e que não sabia se algum dia estaria. Disse a eles que, se quisessem ter alguma chance de um relacionamento futuro comigo, precisavam começar pedindo desculpas sinceras e assumindo a responsabilidade pelas próprias ações. Nada de fingir que nada estava errado. Nada de ignorar a situação com Jenny. Bloqueei ela em todas as plataformas. Os joguinhos dela estavam se tornando demais para mim. Eu não ia deixar que ela continuasse me envolvendo na bagunça dela, porque ela não era problema meu. Até tive que dizer ao irmão dela, Dave, que não poderia passar um tempo com a família dele. Dave sempre foi um grande amigo, então isso foi difícil. Mas eu tinha que priorizar minha própria saúde. Bloqueei os dois alguns meses atrás, e para ser sincero, foi um alívio. Às vezes, ainda me sinto mal ou questiono minha decisão, mas sei que,
no final das contas, fiz a escolha certa. Mesmo sendo difícil, às vezes você tem que partir. É complicado e confuso, mas pelo menos não estou mais esperando a próxima catástrofe acontecer. Finalmente, consigo respirar. Mas cara, se alguém tivesse me dito 1 ano atrás que eu acabaria aqui, eu não teria acreditado. Acho que a vida é assim mesmo. Primeira atualização asterisco asterisco. Tá, então é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Eu achava que, ao cortar os laços com Jamie e meus pais, o caos acabaria. Pensei que, se os tirasse da minha vida, tudo se acalmaria e eu poderia seguir em frente. Claro, as coisas não são tão simples. Cortá-los foi só o começo de um novo problema. Algumas semanas depois de bloquear Jenny e mandar o e-mail para os meus pais, recebi uma mensagem inesperada de Mike, um velho conhecido do colégio. Do nada, ele perguntou como eu estava, mesmo não nos falando há anos. Tá, pensei que era aleatório no começo. Mas aí ele me disse que meus pais tinham entrado em contato com ele. Mike e eu nem éramos tão próximos, então por que meus pais falariam com ele? Isso foi um grande sinal de alerta. Parece que eles estavam tentando convencer outras pessoas a falar comigo em nome deles. Estou falando de amigos antigos, parentes distantes e até pessoas que eu mal conhecia. Eles estavam dizendo a todo mundo que estavam preocupados comigo e que eu estava em uma situação terrível. Parecia que estavam tentando me pintar como instável. Qual é a pior parte? Eles estavam apresentando a situação toda como se eu devesse pedir desculpas por cortá-los. Mike não se importou. Ele queria me avisar porque sabia que algo estava errado, mas foi além disso. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de uma variedade de pessoas, desde aquelas que eu só tinha visto algumas vezes até outras com quem eu não falava há anos. Foi uma loucura. Todo mundo dizia a mesma coisa: seus pais estão muito preocupados com você ou você deveria dar outra chance a eles. De alguma forma, eles convenceram todo mundo de que eu era o vilão da história, que eu tinha perdido a cabeça e precisava me redimir. Era inacreditável para mim. Enquanto eu estava tentando seguir em frente com a minha vida, meus pais estavam lá fora fazendo uma campanha de relações públicas em grande escala para me pintar como o vilão. Senti como se estivesse em uma dimensão paralela bizarra onde nada fazia sentido. Tentei evitar o drama o máximo possível, mas ele continuava voltando para mim. O estupim foi quando eles ligaram para o meu trabalho. Você ouviu direito, meus pais ligaram para o meu local de trabalho. Nem sei como conseguiram o número, mas encontraram o telefone do meu chefe e ligaram para o escritório para dizer que eu não estava bem. Quão constrangedor isso deve ter sido! Um dia, meu chefe me chamou na sala dele com uma expressão séria no rosto e perguntou como as coisas estavam em casa. Fiquei sem palavras no começo. Nem sabia o que dizer. O que você diz quando seu chefe pergunta se seus pais acham que você perdeu a cabeça? Felizmente, ele foi bastante compreensivo quando expliquei toda a situação, mesmo dizendo que sentia muito por ter tocado no assunto. Mas o estrago já estava feito. Meus próprios pais estavam tentando interferir no meu trabalho. Eles pareciam determinados a arruinar tudo para mim só porque eu não estava cedendo às exigências deles. Foi aí que decidi que não tinha outra escolha a não ser conseguir uma ordem de restrição contra eles. Fui a um advogado e comecei o processo, mesmo não querendo chegar a esse ponto. Eu não tinha outra escolha. Eles estavam interferindo com meus amigos, meu trabalho e minha saúde mental. Mesmo que significasse cortá-los oficialmente, eu tinha que me proteger. O processo foi intenso, com toda a papelada e as datas no tribunal, houve muita tensão. Mas também senti um estranho alívio. Senti como se finalmente estivesse assumindo o controle da situação. Não ia mais deixar que dominassem todos os aspectos da minha vida. Nada de deixar que controlassem a narrativa. Claro, o caos começou quando eles descobriram sobre a ordem de restrição. Minha mãe me mandou um longo e-mail cheio de culpa, dizendo como nunca pensou que o próprio filho faria algo assim e que a família deveria permanecer unida. Ela disse que eu era a causa de todo o sofrimento e que estava destruindo a família. Era manipulação clássica. Não respondi. Mas as coisas pioraram antes de melhorar.
Queria poder dizer que foi o fim disso. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei meu carro vandalizado. Alguém tinha riscado a palavra mentiroso na lateral. Eu não tinha provas de que foram meus pais, mas sério, quem mais poderia ser? Além de alguns amigos próximos, eu não tinha contado a ninguém sobre a ordem de restrição. As únicas pessoas com motivo para fazer algo assim eram meus pais. Eles tinham que atacar de qualquer maneira possível porque parecia que não podiam perder o controle. Denunciei à polícia, mas nunca foi resolvido. Mais um lembrete de que, às vezes, aqueles que deveriam te amar mais podem se tornar seus piores inimigos. Mesmo tentando fazer as coisas do jeito certo para ficar seguro, comecei a estacionar meu carro na casa de um amigo. Tive que parar de correr riscos, caso tentassem algo parecido. Até instalei câmeras de segurança ao redor do meu apartamento. Sentia como se estivesse sempre em alerta, esperando algo acontecer. Mas, depois de um tempo, as coisas começaram a se acalmar. Depois que a ordem de restrição foi concedida, meus pais não podiam mais entrar em contato comigo ou ir ao meu local de trabalho ou casa. Foi um alívio enorme dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar. Mesmo depois de alguns meses, ainda estou me recompondo. Tive que fazer muito controle de danos, explicando toda a situação para meus amigos e colegas de trabalho e garantindo que entendessem a verdade. Enquanto alguns estavam céticos, a maioria foi solidária. Sério, você acha que seus pais chegariam a esse ponto? Eu entendo que é difícil de acreditar. Mas você sabe como algumas pessoas podem ir longe quando sentem que estão perdendo o controle, porque já passou por isso. Olhando para trás, nunca pensei que as coisas ficariam tão ruins. É incrível como uma família pode se virar contra você se você não seguir as regras deles. Mas, de tudo isso, aprendi uma lição importante. Você não pode deixar ninguém, nem mesmo sua família, ditar como você vive sua vida. Às vezes, você tem que tomar a decisão difícil de partir. Não sei o que o futuro reserva para mim e meus pais. Talvez eles venham a si e peçam desculpas de verdade. Talvez não. De qualquer forma, acabou para mim deixar que controlem minha vida. Não estou olhando para trás. Tenho meu próprio caminho a seguir. Segunda atualização ***. Tá, então é aqui que as coisas começam a mudar. Eu achava que, depois de conseguir a ordem de restrição e começar a tentar recomeçar, as coisas finalmente se acalmariam. Mas, claro, a vida tinha outros planos. Meus pais encontraram uma nova maneira de me atormentar bem quando eu estava começando a sentir que podia respirar de novo. Dessa vez, não foi contato direto. Não foram e-mails ou vandalismo no meu carro. Não, isso foi uma loucura em um nível totalmente diferente. Estou em casa um dia, cuidando da minha vida, quando recebo uma carta pelo correio. Nada demais, né? Mas essa carta era de um advogado. No começo, pensei que fosse algo relacionado à ordem de restrição, talvez alguma papelada de última hora ou algo assim. Mas não. Era uma ação judicial. Para quê, você pergunta? Meus próprios pais estavam me processando. Estava lendo algo que não conseguia acreditar, sentindo um sofrimento emocional. Eles realmente estavam me processando por cortá-los, alegando que tinham direito a uma compensação porque minhas ações causaram um dano significativo ao bem-estar emocional deles. Eles chegaram ao ponto de dizer que eu os afastei do resto da família, o que era absurdo porque foram eles que me isolaram, não o contrário. Fiquei sentado ali, olhando para a carta por uns bons 5 minutos, tentando processar a situação. Quem faz isso porque está chateado por ser cortado? Quem processa o próprio filho? Eu não sabia o que fazer. Parte de mim estava extremamente preocupada, e outra parte queria rir de como tudo era absurdo. Isso tinha se tornado legal agora, e ia ficar bem feio. Não era mais só um drama familiar. Liguei imediatamente para o meu advogado. Isso era demais para eu lidar sozinho. Ela estava tão surpresa quanto eu. Ela tinha visto muitas situações familiares feias, mas processar o próprio filho por sofrimento emocional? Até para ela, isso era novidade. Discutimos os detalhes da ação,
E mesmo a maioria sendo claramente falsa, senti que não podíamos ignorar porque eles estavam falando sério. Eu tinha que me defender. As semanas seguintes foram cheias de estresse, ligações e reuniões. Tive que reunir provas, como os resultados do teste de paternidade, a ordem de restrição e o assédio que vinha sofrendo. Parecia surreal que tivesse chegado a esse ponto. Mesmo com meu advogado confiante de que poderíamos vencer, meus pais estavam tentando me arrastar pela lama no tribunal porque me recusei a deixar que me controlassem. O problema é que eles foram além do processo. Infelizmente, eles tinham que tentar virar outros membros da família contra mim. Eles começaram a entrar em contato com eles. Comecei a receber mensagens de parentes com quem não falava há anos, tios, tias, primos. Todos diziam a mesma coisa: por que você não pode simplesmente fazer as pazes com seus pais? Você está sendo egoísta. Parecia que eles tinham sido doutrinados para acreditar que eu era o vilão em toda essa situação. Eu estava furioso com a situação toda, não só com meus pais, mas com todos que estavam acreditando nisso. Parecia que, não importava o que eu fizesse ou o quanto tentasse me defender, eles sempre conseguiam distorcer a história e me pintar como o vilão. Você corta seus pais por causarem sofrimento emocional. Como você explica isso para alguém que só ouviu um lado da história? Acabei tendo que cortar ainda mais pessoas por causa disso. Desfiz amizades no Facebook, bloqueei membros da família e, de maneira geral, cortei qualquer laço com esse lado da minha vida. Não era porque eu não me importava com eles. Eu me importava. Mas era exaustivo e eu estava cansado de me defender para pessoas que já tinham tomado uma decisão, pessoas que não estavam dispostas a considerar o quadro geral. Finalmente, o dia do tribunal chegou. Fui com meu advogado, pronto para qualquer coisa que jogassem em mim, e foi um circo. Vou te contar, meus pais tinham uma história triste toda preparada sobre como sempre me apoiaram, como tentaram me ajudar a superar momentos difíceis e como eu os cortei sem motivo. Era bastante impressionante como se pintavam como vítimas em tudo isso, considerando que foram eles que me deserdaram primeiro. Mas meu advogado não estava comprando essa história. Ela desmontou as alegações deles, apresentando ao juiz todas as provas do assédio, incluindo o teste de paternidade e a ordem de restrição. No final, dava para ver que o tribunal não estava acreditando na história deles. Foi horrível. No final, o juiz decidiu a meu favor. Foi uma pequena vitória porque o processo foi claramente rejeitado e meus pais foram obrigados a pagar minhas despesas legais. Mas, mesmo tendo vencido, não parecia uma vitória. Ainda havia muito que lidar, e parecia que eu tinha acabado de sair de um pesadelo. Depois do caso, meus pais fizeram uma última tentativa desesperada de voltar para a minha vida. Eles me escreveram uma longa carta emocionada, dizendo como sentiam muito por tudo, como queriam consertar as coisas e como não suportavam a ideia de me perder. Para ser sincero, nem respondi. Era a mesma manipulação que vinham fazendo desde o começo. Eu já tinha decidido que não voltaria atrás. Uma pessoa só pode aguentar até certo ponto antes de ter que partir para sempre. E foi doloroso. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, não é fácil cortar laços com a família. Mas, às vezes, é necessário para a sua própria saúde mental. Não importa o quanto fingissem me amar, eu não podia deixar que continuassem me envolvendo na bagunça deles. Eu me recusei a deixar que o amor tóxico deles continuasse a envenenar minha vida. É onde estou agora. Estou seguindo em frente. A ordem de restrição ainda está em vigor, e o caso ficou para trás. Não tem sido fácil, mas estou aprendendo a viver sem o drama e a preocupação constante de quando a próxima catástrofe vai acontecer. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho algum controle sobre minha vida. Não sei o que o futuro reserva. Talvez as coisas mudem, talvez não. Mas, por enquanto, estou focado em cuidar de mim mesmo e consertar as partes da minha vida que eles tentaram destruir. Demorou, mas estou começando a ver a luz no fim do túnel. Terceira atualização asterisco asterisco. Tá, então se você estava acompanhando, pensaria que a ordem de restrição e a questão legal encerrariam o caos. Mas não. Minha família conseguiu me surpreender mais uma vez.
Para ser sincero, essa me fez balançar a cabeça porque não achava que eles poderiam descer tanto. Mas aqui estamos. A situação finalmente começou a se acalmar alguns meses depois da decisão do tribunal a meu favor. Pela primeira vez em muito tempo, consegui me concentrar em recomeçar depois de cortar laços com todos que estavam me estressando. Nada de cartas de advogados, nada de mensagens aleatórias de velhos amigos, só silêncio. Ou pelo menos era o que eu pensava. Um dia, enquanto fazia tarefas rotineiras, como ir ao supermercado, esbarrei com minha prima Melissa. Durante todo esse drama, Melissa e eu não conversamos muito. Embora nunca fossemos muito próximos quando crianças, sempre nos demos bem. Decidi cumprimentá-la quando a vi. Acabamos conversando por um tempo, e no começo era só uma conversa normal, atualizando sobre trabalho, vida e outras coisas. Mas aí, do nada, ela me interrompe e diz: "Ei, você soube o que seus pais estão planejando?" Senti um frio na espinha. "Planejando?" perguntei, sentindo aquele velho buraco no estômago de repente. Melissa suspirou e continuou, embora parecesse um pouco hesitante, como se não tivesse certeza se deveria me contar. "Sim, eles estão planejando uma grande reunião de família no mês que vem. Parece que estão dizendo a todos que esperam que você e eles possam se reconciliar." Era inacreditável para mim. Eles realmente estavam planejando uma reunião surpresa para tentar me reintegrar à família. Estavam convidando todos, parentes distantes, amigos da família e pessoas que eu não via há anos. Melissa revelou mais detalhes quando perguntei: "Qual é a pior parte?" Eles estavam fingindo que eu sabia de tudo e dizendo a todos que eu estaria lá. Eu estava furioso. Eles me fizeram parecer o vilão se eu não aparecesse, mesmo eu não tendo concordado com nada. Era a tática padrão dos meus pais: controlar a situação, me pintar como o cara mau e tentar me chantagear emocionalmente para que eu fizesse o que queriam. Agradeço a Melissa por me contar e disse a ela diretamente que não iria. Até ela parecia um pouco dividida, como se estivesse caindo na conversa dos meus pais de "só queremos consertar as coisas." Dava para ver no rosto dela que queria que eu fosse e consertasse as coisas. Mas, depois de tudo que fizeram, eu não ia cair nessa armadilha. Naquela noite, fui para casa e pensei muito sobre isso. Senti que precisava dizer algo, mesmo sabendo que não iria à reunião, porque não podia ignorar isso. Decidi mandar um último e-mail para os meus pais detalhando tudo. Na manhã seguinte, sentei e escrevi o e-mail. Foi curto, mas direto ao ponto. Disse a eles que sabia da reunião e que não iria. Deixei claro que não queria participar de nenhuma reconciliação forçada, certamente não na frente de um grande grupo de pessoas. Aconselhei que, se realmente quisessem consertar as coisas, respeitassem meus limites primeiro, e não havia mais nada a discutir até que pudessem fazer isso. Para ser sincero, não precisava de uma resposta e não esperava uma. Essa foi a última vez que precisei corrigir o registro. Claro, meus pais não conseguiram ignorar. Meu pai me ligou alguns dias depois. Ele deixou uma longa mensagem de voz confusa sobre como eu estava destruindo a família e como essa reunião deveria ser um novo começo para todos. Mas eu não respondi. Ele até disse: "Seus avós ficariam tão decepcionados com a maneira como você está lidando com isso, tentando me fazer sentir culpado." Aquela mensagem de voz realmente me atingiu. Me fez pensar em todas as vezes que meus pais me manipularam e usaram a culpa para conseguir o que queriam, não porque eu acreditava nisso. Eles usariam qualquer tática possível para me fazer sentir o problema, mesmo que isso significasse mencionar meus avós, que, aliás, sempre estiveram lá por mim. Eles não conseguiam admitir que, talvez, só talvez, eram eles que precisavam de uma boa autoavaliação. Deixei a mensagem de voz sem resposta. Qual era o sentido? Eu já tinha dito tudo o que precisava dizer e não ia deixar que me arrastassem de volta para o drama deles. Mas aquilo me incomodou por dias depois. Fiquei pensando na reunião e em todos os familiares que estariam lá. Fiquei me perguntando quantos deles estavam recebendo a versão distorcida que meus pais estavam contando e quantos realmente entendiam a história toda. Nunca mais ouvi falar dos meus pais depois da reunião. No Facebook,
Vi fotos de sorrisos felizes, abraços familiares e coisas do tipo. Meus pais estavam sorrindo e agindo como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem passado o último ano tentando arruinar minha vida. Ver eles agindo como se tudo estivesse perfeito era estranho. Mas acho que sempre foram bons em fingir. Quando vi Melissa algumas semanas depois, ela me disse que a reunião tinha sido estranha. Parece que muitas pessoas esperavam que eu aparecesse e houve algumas conversas constrangedoras quando não apareci. Pelo que Melissa disse, as tentativas dos meus pais de explicar minha ausência não foram bem recebidas. Algumas pessoas até começaram a questionar por que eu não estava lá e por que meus pais não tinham sido mais honestos sobre a situação toda. Acho que, no final das contas, nem todo mundo acreditou na história deles. Acho que é isso. Mesmo tendo conseguido deixar o drama para trás, sei que sempre estará lá, logo abaixo da superfície. Aceitei que meus pais provavelmente nunca admitirão seus erros. Não posso mudá-los, mas posso me proteger, seguir em frente com minha vida independentemente deles e me concentrar nas pessoas que realmente se importam comigo. Foi uma longa jornada, e admito que ainda há momentos em que dói. É difícil cortar laços com a família, e às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Mas, no fundo, sabia que tinha que fazer isso. Eles continuavam tentando me puxar para um ciclo tóxico, mas tive que escolher a mim mesmo, meu futuro e minha saúde mental. E é aí que termina essa louca jornada. As coisas podem ou não mudar no futuro. De qualquer forma, estou cansado de deixar minha família ditar como vivo minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, estou seguindo meu próprio caminho e fazendo isso nos meus termos. Obrigado por assistir. Escreva nos comentários o que você achou dessa história, adoraríamos ouvir sua opinião. Se gostou, apoie nosso canal com um like e uma assinatura, desejamos a você um bom humor e um dia feliz.